Hoje eu vou falar por que é importante a cubagem. Imagina que eu tenho uma seguinte carga e eu quero transportar ela no seguinte caminhão. Eu tenho um 3/4, eu tenho um doblô, eu tenho um fiorino, eu tenho um caminhão truque. Por que eu tenho que saber a cubagem? Imagina eu olhar a mercadoria ali pelo olho e eu achar que ela cabe naquele veículo. Eu vou lá e escolho, sem olhar a base de cálculo dela de cubagem nem nada, eu vou lá e escolho um fiorino. Imagina que eu peguei aquela mercadoria lá como exemplo, que dá bastante volume. Tem como eu chutar e achar que vai carregar? Agora, se eu sei a volumetria, eu tenho certeza como saber se ela cabe ou não. Por quê? Cada veículo ele tem uma capacidade de carga tanto de peso como de volumetria. Então, se eu sei que a mercadoria ela tem 20 metros cúbicos, ela não vai caber no fiorino. Ela vai caber no caminhão 3/4. Se eu sei que é uma mercadoria que tem 40 a 50 metros cúbicos, eu sei que ela pode caber num caminhão toco a truque. Se eu sei que ela tem acima de 70 metros cúbicos, eu já sei que é uma carreta. Então, ou seja, eu não vou errar na escolha do veículo. Imagina eu chutar e achar que aquele veículo vai caber, eu começo a carregar a mercadoria, daqui a pouco aquele caminhão ficou pequeno. Não cabe. Olha o transtorno que causa. Imagina com uma rota que eu não tenho outro caminhão para mandar, ou não tenho um outro veículo que eu posso estar utilizando. Lá vai, tem que descarregar toda a mercadoria, colocar para fora e ir atrás de outro veículo para colocar aquela carga. Então, ou seja, a cubagem ela é importantíssima. Como é que eu consigo entender que uma mercadoria ela tem cubagem? Uma mercadoria desse tipo aqui, ó, ela dá volume ou dá peso? Vou dar um exemplo para você. Você acha que ela dá volume ou dá peso? Ela dá peso, tá? Um exemplo, né? Peso. Essa mercadoria aqui, ela dá volume ou dá peso? Volume. Ela dá volume. Esse material, dá peso ou dá volume? Volume. O sofá desse aqui, dá volume ou peso? Volume e o peso, né? Ele dá mais volume do que peso. Não, Porque ele não é tão pesado. Se você pegar a volumetria dele, ele não dá peso, ele dá mais volume. Então o que acontece? Mercadoria desse tipo, como eu vou saber? Por baixo. Você viu que o exemplo ali, ó, eu tenho que ter 3 informações. 3 medidas. Altura, certo? A largura e o comprimento. Se é somente um item, vezes a quantidade de volume. Se eu tenho 10 volumes desse aqui, eu preciso medir todos os 10 volumes? Não. Agora, se os volumes forem diferentes, aí eu tenho que pegar a medida de cada volume. Se os volumes são iguais, eu preciso tirar a medida somente de um. Né? Mesma coisa. Medida somente de um. Vezes a quantidade de itens. Se são 10 pallets iguais a esse, exemplo, isso aqui é como se fosse um pallet. Se são 10 pallets padrões, o mesmo tamanho, mesma medida, você medir os 10 pallets? Com a medida de 1 eu multiplico pela quantidade de pallets. Se eu tenho um sofá desse, um exemplo aqui, ó. Dá para você observar que ele vai ter a mesma medida aqui, porque ele é redondo. De 1 metro por 1 metro. A altura. Sempre é mais alta, né? Porque eu não vou medir por aqui, vou medir por aqui. Certo? Sim. As 3 medidas eu já tenho. Se fosse um cano, o cano ele é redondo, né? Como é que eu faço a medição do cano? Mesma coisa, circunferência. A diferença é que é o quê? A mesma medida que vai dar aqui, automaticamente vai dar aqui no cano. Vezes o comprimento dele. Então, ou seja, eu vou repetir a mesma medida, como fosse a altura, largura, vezes o comprimento. Vezes a quantidade de canos que eu tenho. É assim que eu faço com base de cano. Tá? Então, ou seja, mercadoria volumosa, ela tem importância absurda. Armários de aço, geladeira, fogões, colchão, sofá, isopores. Imagina eu cobrar um frete em cima o cliente liga para mim e fala: Reginaldo, eu quero botar uma mercadoria. Eu não pego as informações corretas, o cara me fala: é 50 quilos. Mas o que é a mercadoria? É um colchão. Eu vou cobrar na cubagem ou vou cobrar no quilo dele? Cubagem, eu preciso de quais as informações? Altura, largura, comprimento, né? Vezes a quantidade de colchão que o cara quer transportar, que o cliente quer transportar. Às vezes ele quer transportar 10 colchões. Se for 10 colchões de tamanho diferente, eu tenho que pegar a mesma base de cálculo para cada tipo. Se for 10 colchões de mesma medida, ele só vai passar a medida de um. E eu vou fazer o cálculo em cima disso. Não tem dificuldade. Essa é importante. Cubagem, a gente tem 3 formas de cubagem.
cubagem de pallet, cubagem por volume e cubagem agrupada. Agrupada é o quê? Por exemplo, eu tenho um espaço aqui que está com carga, são tudo mercadorias diversas, mas eu quero saber que espaço que eu ocupo no caminhão. Eu consigo fazer? Consigo, por quê? Vou pegar uma prega, ó. Eu sei que está ocupando o quê? Esse quadrado aqui, né? Vou pegar aqui o espaço, ó. Está ocupando. Aqui eu vou ter uma medida, né? Aqui eu vou ter uma medida. Certo? Certo? E aqui eu vou ter uma medida pelo item mais alto do objeto. Mudança, normalmente você faz de jeito. Você agrupa ela, organiza ela num montante só, ou quando tem muita mercadoria diferente uma da outra, você faz aquele remonte, né? Para ficar mais uniforme possível, na questão de altura, até para você não agir de má fé com o cliente. Né? Você, por exemplo, aqui está alto ou aqui está baixo, mas eu vou tentar organizar de uma forma que ela fica meio uniforme. Ou eu dou uma quebra de diferença. Se eu sei que aqui está faltando esse espaço, eu vou medir por aqui, um exemplo. Metade disso. Para tirar a diferença desse espaço vazio aqui que ficou ali. Isso normalmente é quando é produtos diferentes, muito diferente um do outro, muito desconforto. Aí você faz uma medida agrupada. Por exemplo, nós temos aquele material que está na lona preta lá. Eu quero saber qual veículo que cabe aquela mercadoria. Eu consigo saber, se eu for lá medir altura, largura e comprimento, eu sei escolher qual caminhão que cabe. Mesmo sem olhar. Porque eu vou medir ela vai dar mais ou menos 10 metros cúbicos. Então eu sei que um caminhão 3/4 leva. Ou até mesmo um caminhãozinho daqueles mundazinhos, se não me engano, acho que ou ele é 12 ou é 14 metros cúbicos. Aqueles caminhãozinhos baúzinho menor. Então eu sei qual caminhão escolher. Eu não vou botar um truque para carregar uma mercadoria daquela. Se o cliente liga para mim e fala, não, eu tenho aqui 10 metros cúbicos, vou mandar um caminhão truque para carregar, imagina. O cliente liga para mim, ó, eu tenho uma coleta para fazer aqui em tal lugar, dá tantos quilos, tantos metros cúbicos. Se o cara me fala uma metragem cúbica, eu sei qual caminhão que eu posso mandar na coleta. Se o cara falar, daqui vai dar uns 10 metros cúbicos, uma carga de pneu, mas tem 20 metros cúbicos, eu sei qual cara. Eu não vou mandar um truque para coletar 20 metros cúbicos. Porque o 3/4 coleta. Então essa é a importância da cubagem. Não só para carregar um caminhão. Eu tô aqui com o caminhão, comecei a carregar o caminhão, eu estou vendo que ficou um espaço pequeno. Tem aquela mercadoria ali que tem que carregar. Por que eu vou olhar no conhecimento de transporte ou eu vou fazer a cubagem? Se eu tenho informação que ela dá 8 metros cúbicos, eu vou lá e tiro a prova dos móveis se ela realmente tem aquela cubagem. Eu vou lá, meço aquele espaço que está ocupado, está vazio, né? No caso, vou medir, pegar a cubagem dela e racei. Se o espaço vago dá 10 metros cúbicos, se a mercadoria corresponde a 8, cabe ou não cabe? Cabe. É certeza que eu vou carregar que vai dar certo. Porque ela é compatível com aquele espaço que eu tenho disponível. É chance de erro zero de eu errar. Agora, se a mercadoria tem 15, eu tenho 10 metros cúbicos, eu não tenho como fazer 15 metros cúbicos caber num espaço que só comportaria 10 metros cúbicos. Essa é a importância da cubagem. Tá? Altura, largura, vezes comprimento, vezes a quantidade de itens. Eu consigo saber quantos metros cúbicos. Na base de cálculo nosso, nós temos esse resultado, que é o cálculo da cubagem. Em cima desse cálculo, a gente transforma ele em quilo. Por quê? O nosso frete é cobrado em quilo. Se eu sei qual mercadoria, ela tem, por exemplo, eu olho um pallet padrão. O pallet padrão, normalmente, ele tem 1 por 1 por 1 por 1. Ele dá 1 metro cúbico. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico na logística, o que o cara falou lá no fator quilo, lembra? O fator quilo corresponde a... Quantidade? Fator quilo. A base de cálculo do metro cúbico. Hoje, na carga alocação, o mais utilizado é a fração de 300 kg no metro cúbico. Algumas empresas têm a base de cálculo como cada metro cúbico correspondesse a 250 kg. Hoje nós utilizamos a base de cálculo de 300 kg. Então eu sei se a mercadoria ela tem 1 por 1 por 1, ela tem 1 metro cúbico, que corresponde a 300 kg cubado. Quando o cliente me perguntar, Reginaldo, eu tenho aqui 1 metro cúbico para transportar, eu já sei que a minha base de cálculo é o quê? 300 kg. Vou pegar a base de cálculo de 300 kg e vou fazer a cotação em cima desse peso e em cima do valor da mercadoria que ele vai me informar. Essa é a importância da cubagem. Tá? Alguma dúvida?